Muito bem. Eu escolhi falar para vocês hoje o tema O Propósito de Deus. Uma transição para o tema de amanhã, que inicia para a série A Jornada dos 10 Dias de Oração. Todos estão me ouvindo bem aí atrás? Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Esta é a verdade. Quando nós estamos em crise, nós o buscamos. É verdade ou mentira? Quando passamos por alguma luta, por algum desafio, por algum problema, por alguma situação adversa, nós temos a tendência de buscar a Deus. E quando tudo está em paz, o que acontece? Hein? Dinheiro no bolso, não estamos precisando de nada, aparentemente. Qual é a tendência do ser humano? Se afastar, né? Mas quando nós olhamos na Bíblia, o que Deus nos orienta é que, quando tudo está em paz, nós precisamos estabelecer bases. E hoje nós vamos estudar com vocês como que eu e você, como adventistas do sétimo dia, e todos os amigos que nos visitam, aliás, quem não está nos visitando hoje, levante a mão, por favor. Temos pessoas que não são adventistas. Lá atrás estamos aqui mais pessoas. Vamos dar uma saudação para elas. Todos nós, Deus seja louvado, viu? Todos nós temos que estabelecer bases. E nós vamos ver então hoje, no decorrer do nosso estudo, como é que nós podemos estabelecer bases. Quando Jesus ele veio, através da Virgem Maria, o mundo não apresentava luz, estava numa escuridão. Havia um abismo entre o ser humano e Deus. E quando Jesus ele foi para o céu, após cumprir o seu propósito, o seu ministério aqui na terra, já não havia mais trevas, porque agora havia um meio do ser humano ser salvo pela morte de Jesus que se cumpriu na cruz do Calvário. Bem, Jesus, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Deus Pai é Deus. Há uma unidade entre eles, há uma trindade, uma divindade dos três, de uma forma muito especial. E eles trabalham de uma forma unificada para atender o ser humano. Por isso Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos criou. Antes mesmo do nosso corpo ter uma forma como ela é, Deus já tinha um propósito para cada um de nós. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Salmo 139, verso 16, que diz assim: os meus olhos viram, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Vejam, mesmo antes de nós nascermos, antes mesmo do nosso corpo ter um formato, aqui diz o texto que Deus, ele tinha um propósito, um plano para cada um de nós. Ele nos conhecia, ele nos conhece mesmo ali daquele momento, no ventre da mãe. Isso é algo extraordinário. Portanto, você e eu somos uma criatura de Deus e devemos estar felizes por sermos essa criatura de Deus. Quer você seja moreno ou mais claro um pouquinho, ou morena ou mais clara, quer você tenha um cabelo cacheado ou cabelo liso, não é assim?
Quer você seja loira, né? Ou não, tendo o olho claro, né? Esverdeado ou castanho, não importa. Você e eu devemos, ao olhar no espelho, reconhecer que somos criaturas oriundas das mãos de um Deus Todo-Poderoso. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, mesmo antes do nosso nascimento. Nós temos aí a blástula, que é quando o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide. Nos primeiros momentos, nas 2 primeiras semanas, ele se torna ali, então, a blástula. E Davi, ele diz que quando ainda estava na barriguinha da mãe dele, não tinha uma forma humana ainda, Deus já havia planejado ele. Deus, ele planejou todos os nossos dias. Você não está aqui por acaso. Você é um plano de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus nos criou para a eternidade. Ele te planejou. Seja grato a esse Deus que te criou. Seja grato a esse Deus que te planejou. Deus nos planejou para a eternidade. Mas com a vinda do pecado foi criado um mundo paralelo. Agora, não se esqueça disso. Antes mesmo de você ter a forma humana, Deus já tinha te planejado. Lembre-se disso, porque vai ser importante para a sequência do nosso estudo. Eu quero soltar aqui um pequeno vídeo, o irmão vai soltar para nós lá. Presta atenção, para mostrar um pouquinho a complexidade do ser humano, desde ali do feto, desde da barriga da mãe, do útero e até o nascimento, para saber como Deus é poderoso, para você reconhecer, relembrar como Deus é poderoso, Ele é o Deus, então Ele é um Deus maravilhoso. Ele te planejou. Vamos assistir. Você não é obra do acaso, você não veio de uma explosão cósmica, você não veio de nenhum animal, do macaco, de nenhum inseto. Você é obra da criação de Deus. Você e eu somos um milagre, irmãos, das mãos poderosas de Deus. Isso é algo tremendo, inexplicável, algo perfeito. A obra criadora de Deus é perfeita. Deus te planejou para que você viva eternamente, e Ele enviou Jesus para que você pudesse resgatar esse direito da vida eterna. É lindo podermos contemplar como tudo se desenvolve numa sincronia perfeita. É algo tremendo. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Não dá para questionar
Não dá para duvidar da sabedoria de Deus, do poder criador desse Deus. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida também. Após 9 meses, temos a beleza de uma criança podendo nascer, ter vida, conhecer o externo da sua mãe, poder crescer, poder desfrutar das maravilhas que Deus preparou. Como é lindo podermos saber da nossa origem, de como eu e você temos origem. É de admirar a perfeita criação de Deus, não é? Se Deus nos criou com perfeição, se somos um plano de Deus, Deus tem um propósito especial para cada um de nós. O propósito de Deus para mim e para você é vida eterna. O pecado veio a esse mundo por Adão e Eva, mas ele providenciou, ou Jesus se colocou à disposição de vir e de mostrar que há chance sim de você e eu termos a vida eterna. E o propósito continuou. Existem 2 caminhos, queridos. Existem 2 caminhos. E Deus, Ele apresenta a cada um de nós um caminho que vai nos levar a Ele. E por isso, cada dia, precisamos desse Deus. Nós não podemos ficar em nenhum dia sem ir, ou não podemos deixar de ir à presença de Deus nenhum dia. Porque esse Deus tem um propósito para mim e para você, e nós precisamos dele, nós precisamos ir à presença de Deus. Existem 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é aquele que leva a Deus. O caminho largo é aquele que vai levar você para o lado do inimigo de Deus. O caminho estreito vai te dar a luz, a paz, ele vai te dar a salvação, vai mostrar a verdade do justo, são das ovelhas do selo de Deus. O caminho largo são das trevas, da mentira, da perdição, dos ímpios. Portanto, nós precisamos escolher qual caminho queremos seguir. E por isso Deus nos dá a oportunidade de termos uma programação. E por isso Deus tem uma programação diária para a minha vida e para a sua vida. Não é maravilhoso isso? Deus nos criou. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele quer que tenhamos a vida eterna. Só existem 2 caminhos. O caminho da luz, o caminho das trevas. E eu, se quero escolher a eternidade, eu tenho que escolher o caminho estreito, o caminho da luz, da verdade. E por isso Deus tem
uma programação diária para a minha vida. Repitam comigo o que está escrito ali. Deus tem uma programação diária para a minha vida. Deus tem. Vai lá, gente. Deus tem uma programação diária para a minha vida em sua palavra. Agora acrescentem isso. Deus tem uma programação diária para a minha vida em tua palavra. Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus, irmãos? A Bíblia. Deus tem uma programação diária para a minha vida em sua palavra. Deus quer ter um encontro com você todos os dias, todo amanhecer. Ao raiar do dia, Deus quer você na presença dEle. Deus quer que você esteja do ladinho dEle, como prioridade. E você precisa entender isso. Deus tem que ser o primeiro, não pode ser o segundo nem o terceiro. Na primeira hora de cada manhã, eu tenho que ir na presença de Deus. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me debruçar na presença do nosso bondoso Deus. Por isso, irmãos, a igreja adventista se preocupa tanto. Que igreja maravilhosa, né? De graça, irmãos, prepare esse material para vocês. Com estudo, com oração. Esse material para você ao acordar, ao orar, ao ir na presença de Deus. Depois você vai poder estudar esse material com a sua família. Não é uma benção isso? É maravilhoso. E eu e você precisamos, no primeiro momento de Deus, buscar a Deus. O que está escrito aí? Buscai. E as demais coisas? Buscar o reino de Deus, que hora? Por que não pode ser um segundo? Por que não pode ser em terceiro lugar? Por que tem que ser em primeiro? Por que eu tenho que buscar a Deus no primeiro momento do dia? Não pode ser no segundo momento. Não pode ser no terceiro momento do dia. Por que tem que ser no primeiro momento do dia? Porque a primeira hora de cada manhã pertence a Deus. Irmãos, aprendam isso. O primeiro momento de cada dia tem que ser dedicada ou dedicado ao Senhor. Você que está assistindo, está compreendendo também isso ou não? Cada momento ao acordar, o primeiro momento ao acordar, melhor dizendo, tem que ser dedicado ao Senhor. E você vai se prostrar na presença dEle e vai pedir a Ele que te ajude. É hora de santidade ao Senhor. Você precisa escolher um cantinho na sua casa para quando você acordar, você ir à presença de Deus. Talvez uma cadeira que você vai pôr ali no cantinho do quarto, ou uma poltrona, talvez ali um sofá, um lugarzinho, um tapete para você ali ir à presença de Deus. Você precisa, ao acordar, ir na presença de Deus. Quando eu e você acordamos, o primeiro ato, ao abrirmos os nossos olhos, na presença de Deus. Eu preciso ir à presença de Deus. Por que eu tenho que ir na presença de Deus? Porque Deus tem uma programação diária para a minha vida em sua palavra. Por que eu tenho que ir na presença de Deus? Porque Deus tem uma programação diária
para a minha vida em sua palavra. Por que eu tenho que ir na presença de Deus de manhãzinha? Porque Deus tem uma programação diária para a minha vida em sua palavra. É hora de santidade, Ele vai te alimentar. E você se debruça no seu particular, na presença de Deus. Eu quero chamar aqui à frente um casal voluntário. Casal de marido e mulher. Quem que pode, já casados, tem algum casal que quer vir aqui à frente? Só para eu dar um exemplo? Por favor, rapidinho. Vem aqui à frente, eu vou dar um exemplo. Bem simples, mas para ficar mais claro ainda para todos. Como é que é o seu nome mesmo, minha irmã? Crislaine. Crislaine. E o irmão, qual que é o seu nome? André. André. Crislaine e André. Crislaine, quando você costuma acordar que horas? 9 horas da manhã. E você, irmão, que hora que você acorda? 6 horas. 6 horas. Acordam em horários diferentes, né? Eu tenho vida boa. Você tem vida boa, né, irmã? Vai acabar. Vai acabar, ele está falando aqui, essa vida boa, né? É que eu vou trabalhar agora. André. É o André. Então vejam só. Qual deve ser o programa dele diário? Então, quando o André acordar às 6 horas da manhã, André, você precisa ter um cantinho para você ir à presença de Deus. É você, meu amigo. É você no seu individual, você tem que ir à presença de Deus. Entendeu? Você vai à presença de Deus e você vai orar, você vai chorar, você vai falar com Deus, você vai agradecer pela sua noite, vai pedir pelo dia, você vai orar pela sua saúde, para Deus te dar sabedoria, você vai pedir para Deus renovar a misericórdia dele em sua vida. Entendeu? E a Crislane, quando acordar pela manhã, você vai no seu cantinho, no lugar de santidade, lugarzinho que você vai santificar. Hoje ainda você vai santificar um lugarzinho lá e vai pedir para que Deus abençoe aquele cantinho, que toda manhãzinha, quando você acordar, você vai à presença de Deus. Aí a Crislane vai orar, vai conversar com Deus, vai falar com Deus sobre as suas lutas, sobre os seus desafios, sobre os seus medos, sobre as suas inquietações, os seus planos, suas metas, seus objetivos. Então é assim. Aí cada um orou, pediu a misericórdia de Deus para ser renovada. Aí, o que acontece? Aí os dois podem se juntar e fazer o estudo da meditação, o estudo dessa jornada dos 10 dias de oração. Vocês vão cantar um hino, vão ler a Bíblia e vão orar. Aí sim, vocês vão estar preparados para poder enfrentar as situações do dia. Por que que você tem que ir na presença de Deus, André? Porque você tem que acordar e ir na presença de Deus. Por quê? Porque a busca tem que ser individual, né? Também. É porque você precisa estar preparado com Deus para... Deus tem que entrar na sua vida no primeiro momento do dia, para você, no restante do dia, continuar com Ele. E você, Crislane, por que você, no individual, tem que ir à presença de Deus? Para que Ele me dê forças naquele dia, né? Como eu faço todos os dias e peço para Ele. E para que Deus possa cobrir a minha família todos os momentos. Por que nós temos que ir, irmãos, irmãs, no primeiro momento do dia, individualmente, na presença de Deus? Porque Deus tem... Vamos lá, gente. Por que eu tenho que ir no primeiro momento do dia na presença de Deus? Porque Deus tem uma programação diária para a minha vida em sua palavra. Aí o André, sabendo disso, que Deus tem uma programação diária na vida dele, Deus quer ter um encontro com ele,
E ele então vai à presença desse Deus Criador, porque ele ama a Deus, porque Deus o amou. Em reconhecimento, e ele sabe que a misericórdia dele só vale por um dia. Ele precisa renovar, ele precisa se alimentar novamente. Da mesma forma a Crislane, né? Vai se renovar, vai à presença de Deus, e vai pedir para que Deus tenha misericórdia dela, renova a misericórdia por mais um dia. Amém. Deu para entender, queridos? A Crislane não pode pedir para Deus renovar a misericórdia do André, e nem o André vai pedir para Deus renovar a misericórdia na vida da Crislane. É algo individual, é pessoal. Cada um tem que ir à presença de Deus. Está claro isso para vocês? Sim ou não? Sim. Obrigado ao casal. Deus seja louvado. Então veja o texto de Lamentações. O texto é claro, as misericórdias de Deus. Leiam comigo lá. As misericórdias de Deus não têm fim, mas precisam ser renovadas a cada manhã. Amados irmãos, Deus tem misericórdia para dar para todo mundo, mas nós precisamos renovar. Vocês sabiam disso ou não? Que não vale assim, vai lá, pronto, recebeu a misericórdia e tá bom, não precisa mais ir na presença de Deus? Ah, meu amigo, minha amiga, temos que renová-la. Temos que ir à presença de Deus para renovar essa misericórdia cada manhã. Não importa a hora que você acorda, 3 da manhã, ou 4 da manhã, ou 5, ou 6, o primeiro momento seu é a hora que você acorda. E na hora que você acorda, abrir o olho, temos que ir à presença de Deus. Isso é algo tremendo. Isso é algo maravilhoso. Nada se compara, irmãos, com a presença de Deus. Nada se compara ao estarmos na presença de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, caminho de Canaã, eles recebiam de Deus o maná que caía após a meia-noite, na madrugada, na neblina da noite, e eles colhiam toda a manhã, eles colhiam esse maná como um sucrilho, eles se alimentavam, e praticamente ali, cada um podia colher 2,5 litros, uma porção para um dia. Mas se eles fossem depois que o sol já tinha saído, derretia, e eles não conseguiam colher mais. O maná representa uma bênção espiritual que Deus derramava para aquele povo também, além de ser um alimento material. E na manhã, na madrugada, no amanhecer do dia, antes do amanhecer do dia, Deus quer derramar o maná na sua vida, Deus quer derramar uma bênção espiritual na sua vida. O pão de cada dia nos dá hoje, lá Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus quer dar hoje, irmãos. O ontem já foi, já não existe mais. O amanhã ainda não chegou. É hoje que Deus quer derramar o pão nosso na nossa vida. É hoje que Deus quer derramar uma bênção espiritual. Todo dia que amanhecer, um novo dia. É um novo dia, é o hoje. Isso não inclui apenas o alimento físico, mas o pão espiritual que Deus vai nos nutrir para a vida eterna. É uma loucura, irmãos. É uma loucura sairmos de casa sem irmos à presença de Deus. Talvez você não tenha ainda esse hábito de se levantar, ir à presença de Deus. Ore para que Deus te dê esse costume, esse hábito de ir à presença de Deus. Desafie Deus no contexto de pedir para que Ele te ajude. Fala, Senhor, eu quero acordar um pouco antes de fazer qualquer coisa para ir à tua presença. Se você acorda às 6 para trabalhar, acorda às 5:30, um pouquinho antes. Se acorda às 5:30, acorda às 5.
e Deus vai te acordar de algum jeito. Lá em casa, nós temos um despertador que nos acorda todo dia, 4h30, por aí já está nos acordando. 5 horas no máximo. Nós temos um casal de gatos lá. Cada um vai ali nos chamar. E miam, enquanto a gente não acorda, eles não param de miar. Aí a gente levanta, acorda, e eles vão dormir de novo. Não é algo tremendo isso? Fala para Deus mandar um passarinho lá cantar para você. Ele vai mandar um grilo lá para poder te acordar. Peça para Deus, não deixe de ir à presença de Deus toda madrugadinha. Você vai à presença de Deus e Deus vai te abençoar espiritualmente. Agora, quando você sai de casa sem ir à presença de Deus, você vai se estrumbicar. Você vai ter um dia complicado. Você vai se espandongar toda. Tudo dá errado quando nós não começamos o dia na presença de Deus. E nós teimamos em não irmos à presença de Deus ao amanhecer. E Provérbios 8,17 diz que Deus fala: amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. A que hora eu devo buscar Deus? Mais forte, gente. A que hora eu devo buscar Deus? Na primeira hora de cada manhã. Por que que não pode ser na segunda hora? Por que que tem que ser na primeira hora? Por quê, queridos? O que está escrito ali? O nosso coração é danadinho, enganoso, malandrinho. Ele nos engana, irmão, se nós não tivermos força de vontade. Se deixar pelo coração, ele não vai. Ele vai te dizer: está tão quentinha essa caminha, esse cobertor, que caminha gostosa, fique mais, que delícia. Não é? Que travesseirinho gostoso. O coraçãozinho, irmãos, ele nos trai. O ser humano, ele não tem vontade própria de ir à presença de Deus. Eu e você precisamos procurar a Deus na primeira hora de cada manhã. Por que que não pode ser na segunda? Por quê? Porque o nosso coração trai. O coração, ele vai querer trair todos os dias. Clica aí em cima para mim, irmãos. Clique em cima esse coraçãozinho aí. Por que que a gente não pode deixar para depois? Porque o coração nos engana. O coração, ele nos trai. Esta é a grande verdade. Ele vai nos trair todos os dias. E a gente precisa ter e criar o hábito de ir à presença de Deus. E vai criar um hábito realmente. E isso vai ser uma bênção. Antes do banho, antes de levar o cachorro para passear, antes de você abrir a sua internet, de olhar o WhatsApp, de olhar o Telegram, o Instagram, o Face, qualquer coisa. Porque se você vai pegar o celularzinho na mão, ele vai falar: que mensagem bacana. E você começa a abrir: opa, esse aqui me mandou, aquela me mandou, o outro me mandou. Daqui a pouco foi ali 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Você não foi à presença de Deus. Ele te enganou, ele te enrolou e você não foi à presença de Deus. Ele é danadinho, irmãos, ele engana. E você vai deixar o celularzinho bem longe, bem distante de você. Não ligue o computador. Só depois que você foi à presença de Deus é que você vai fazer qualquer outra coisa. Tem que ser assim. Senão a gente não vai. Deus tem que ser o primeiro. O nosso Pai, Ele prepara um banquete para mim e para você.
E Jeremias 15:16 diz que, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Vejam, queridos, quando nós vamos à presença de Deus, nós vamos nos alimentar com a palavra de Deus, ela vai se tornar um gozo, a palavra de Deus vai nos trazer alegria, e você vai estar com o coração carregado de alegria, de paz, de contentamento, porque você foi à presença de Deus, e o Espírito Santo, ele vai estar com você. Um muro de proteção é criado ao seu redor, é invisível, você não vê, mas Deus está ali, ao seu redor. Que coisa maravilhosa, queridos. A Bíblia não vai te procurar, viu? Não fique esperando que ela não vai até você, é você que precisa ir até ela, é você que precisa se programar. Deus tem uma programação diária para a sua vida na palavra dele, e você precisa procurá-la todos os dias, né? Todos os dias da sua vida. Eu acabei clicando aqui, entenderam? E ele diz assim: vinde a mim, vós, né? Aqui a parte e repouse um pouco. Deus quer que você repouse na palavra, na presença dele. E quando você vai à presença de Deus, o amor dele é difundido em você. Você tem um poder vitalizante, todo órgão é influenciado, o cérebro é influenciado, o coração é influenciado, os nervos são influenciados, o amor de Deus toca em você, te nutre de uma forma especial, e você é curado espiritualmente, porque o amor de Deus, ele vai fazer com que você seja uma pessoa mais vivificada. Por isso nós precisamos ir à presença de Deus, buscá-lo, ele nos ajuda. E as palavras do nosso Deus, vinde a mim, são uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Você crê nisso então? Crê ou não? Nada mais apropriado, irmãos, para fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Aí está claro, nada mesmo, nada é nada. Não é o celular, não é o computador, nem um livro. Nada há mais apropriado para fortalecer o nosso intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não esqueçam disso. E aí então Isaías 50, verso 4, ele fala: Deus me desperta todas as manhãs, e ele me ensina a escutar e entender as suas palavras. Deus quer te despertar todas as manhãs. E você tem que ser uma pessoa sábia, pedir para Deus se despertar. Sem Deus a gente não pode fazer nada, irmãos. No contexto espiritual a gente não vai ser vencedor nunca sem a presença de Deus. Sem Deus a gente não vence. Sem Deus a gente não é vitorioso. Talvez você tenha tentado tanto na sua vida e tenha sido um perdedor, né? Você tem tentado diariamente, constantemente, mas tem errado, tem falhado. Você fala que vai, mas não faz. Você fala que vai mudar, mas não muda. Você não muda seu comportamento. Você não muda as suas atitudes. Você não muda. Você continua sendo áspera. Você continua sendo uma pessoa de palavras frívolas. Você continua frequentando ambientes inadequados. Você continua assistindo aquilo que não é puro, que não é santo, que não é agradável aos olhos de Deus. Você continua lendo aquilo que não é bom. Você continua ouvindo aquelas músicas. Isso tem tomado o seu tempo, tem tomado o tempo precioso de Deus na sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua vida, meu amado irmão e irmã. E por isso Ele tem uma programação diária, a cada manhã, para você e para mim. Tenha
um propósito na sua vida. Aceite o desafio de Deus. Aceite o desafio de Deus de fazer as coisas do jeito dele. Fui pastor em Dracena por alguns anos. Ali tinha uma irmã que ela tentou por muitas vezes ter filhos e ela perdeu consecutivamente várias gestações. Foi uma tristeza ter que sepultar aquelas crianças recém-nascidas ou pequenas em formação, aquele caixãozinho branco. E ela falou: pastor, eu cansei de fazer as coisas do meu jeito. E eu a visitei, eu conversei com ela, orientei, falei: irmã, você tem buscado a Deus no primeiro momento de cada dia? Você tem um plano diário com Deus? Você tem um cantinho de oração? Você busca a Deus constantemente? Qual tem sido a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Expliquei, orientei para ela como ela tinha que fazer. Você vai acordar, você vai à presença de Deus, você vai chorar na presença de Deus, você vai se debruçar na presença de Deus, você vai buscá-lo, priorizá-lo. Eu fiz uma unção nela e ela se comprometeu a se colocar nas mãos de Deus. Deus tem uma programação diária para a minha vida em sua palavra. Passaram-se alguns dias, meses, ela estava grávida de novo. E ela teve uma filha que hoje é uma moça, uma linda moça, uma pianista da igreja. Deus tem um plano para mim e para você, amigo. Você crê nisso? Deus tem um plano na sua vida. Por isso, nós devemos dizer para Ele, eu quero que vocês cantem comigo essa música que está aí na tela. Toma meu coração em tuas mãos. Vamos ficar em pé. Vamos clicar essa música aí. Avisa o rapaz da técnica lá para clicar nesse hino que está aí na tela, por favor. Quantos aceitam o desafio de Deus de ter um encontro com Ele no primeiro momento do dia? Quantos querem? Quantos querem ter esse encontro com Deus no primeiro momento do dia? Hoje você vai chegar na sua casa, vai escolher um cantinho e vai dedicar esse canto a Deus. Dedique esse canto para Deus. Dedique esse lugar para Deus. Nós vamos cantar essa música que é uma oração. Cante, fale com Ele. Diga para Ele tomar o seu coração, para Ele transformar a sua vida. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Fale para Ele, diga para Ele bem forte: tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Deus quer te dar uma chance, meu irmão e minha irmã. Deus quer estar na tua presença. Ele tem uma programação diária para você. Esse é o meu desejo, Senhor,
te honrar. Vamos honrar o Senhor. Meu coração te adorar. Diga para Ele: Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Fale para Ele, diga para Ele: Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Deus tem uma programação diária para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Nessa madrugada de quinta-feira, se programe para ir à presença dEle. Pegue essa revista que você recebeu e leia. Primeiro tema, preencha as perguntas. O fim, preparação para a vitória. Primeiro Deus. Deus tem uma programação para você, para a sua vida como casado, casada, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Você quer que Deus abençoe o seu casamento? Você quer que Deus abençoe os seus filhos? Você quer que Deus abençoe o seu trabalho? Você quer que Deus te dê sabedoria nos estudos? Então amanhã Deus vai te acordar. Diga para Ele: Senhor, me acorde. Me acorde, eu quero ir na sua presença. E amanhã à noite você vai me contar como foi. Como foi a sua experiência com Deus? Como foi você sozinho ali na presença de Deus, depois com a sua família? É algo lindo. Vamos dizer para Deus: Senhor, eu aprendi que o Senhor tem uma programação diária para a minha vida em Tua Palavra. Me acorde, Senhor, nessa madrugada para ir à Tua presença. Eu quero receber uma porção do Seu Espírito Santo. Eu quero me preparar para o tempo do fim. Que Deus seja louvado, queridos. Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado por tudo que nós estudamos aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem uma programação diária em Sua Palavra para a nossa vida. Que o Senhor continue conosco, ó Pai. Nosso coração é tão enganoso e nós relembramos hoje que não podemos confiar nele, que temos que ir nem se for na marra, na Sua presença, porque o Senhor tem um alimento muito saboroso para todos nós, a Tua Palavra. Pai, continue conosco nessa noite. Amanhã, ó Pai, nós vamos dar sequência a esse reavivamento, a essa consagração, iniciando
a jornada dos 10 dias de oração. Vai continuar sendo uma bênção, ó Deus. Esse material foi preparado com carinho, com amor, e nós queremos aqui colocá-lo mais uma vez em Tuas mãos, ó Deus. Por favor, ó Deus, tome em Tuas mãos esse material. Cada material que os irmãos receberam no sábado passado, que o Senhor possa acordá-los, ó Pai, meia hora antes deles, pelo menos do horário normal que eles acordam, meia hora antes, para que eles possam ter tempo de ir na Tua presença, dialogar contigo e falar com o Senhor. Abençoe cada casal aqui presente, ó Pai. Abençoe cada filho aqui presente, cada pai, cada mãe. Nós Te louvamos, Te pedimos e agradecemos. No nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, gente. Não vamos perder o trem, hein? Vamos que vamos. Amanhã às 20 horas. Amanhã às 20, sexta-feira às 20 horas também. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador. Amém.